ES Brasil Entrevista vai falar sobre a importância da educação financeira para planejar melhor o uso do dinheiro no dia a dia. Advogado e procurador do Estado, nosso entrevistado é Leonardo Pastore, assessor de investimentos da Valor XP. Leonardo, vamos começar falando o que faz um assessor de investimentos. Kikina, que eu posso assim, tentando falar da forma menos técnica possível, né, mais fácil para as pessoas entenderem. O assessor basicamente é um profissional que você contrata, né, através de uma corretora, através de uma gestora, enfim, de uma instituição que te ajuda a tomar decisões financeiras, né? É uma pessoa que tem acesso às suas necessidades, compreende o que você precisa, né? O que o investidor, né? O que a pessoa precisa realizar, por exemplo, às vezes um projeto concreto, quer fazer uma poupança para uma determinada situação, por exemplo, e tenta capturar no mercado, né? Compreender no mercado produtos, estratégias que façam sentido para aquela necessidade. Então, é como se fosse um profissional, assim, tal como você pode ter um advogado para resolver suas questões jurídicas, um médico para te fazer um check-up na sua saúde, é um profissional que vai te acompanhar, basicamente, em decisões financeiras. E é uma atuação, podemos dizer, recente, né, no Brasil, desse tipo de profissional. O modelo atual, que é a assessoria, ela funciona no modelo que é inspirado no modelo americano de assessoria de investimentos. E, basicamente, nós estamos falando aí de mais ou menos uns 20 anos que essa profissão tem se popularizado no Brasil através de plataformas de investimento diversas que, vamos dizer, fornecem, né, permitem que o cliente tenha acesso a esse tipo de profissional. Então, quando você abre uma conta, por exemplo, numa corretora de valores, numa plataforma de investimentos, muitas delas, vamos dizer, né, te dão acesso a um profissional, né, que é treinado para isso, é certificado para isso, para poder te auxiliar nesse tipo de demanda. Uhum. Leonardo, esse mercado tem tido mais, assim, se percebe que mais pessoas estão fazendo investimentos ou não? Como é que está? Com certeza. A realidade assim, mostra que no momento em que a tecnologia passou a ser, vamos dizer, algo do nosso dia a dia, isso facilitou muito, Kikina, a nossa atuação. Por quê? Antes, vamos pensar o seguinte, como que a pessoa poderia ter informações sobre produtos financeiros? Basicamente, ela estava limitada ao banco que ela estava habituada a trabalhar, e ali existe um profissional, um gerente de conta, por exemplo, que poderia tirar as dúvidas dela. A partir do momento que a tecnologia começa a ser difundida através de internet, através de, vamos dizer, assuntos variados em relação a dinheiro, as pessoas passam a ter mais acesso, muito mais facilitado, deixam de ter, às vezes, uma ou duas únicas fontes de informação e passa a ter, de fato, um mundo onde elas possam explorar, né? Juntamente com isso, que a informação sendo fornecida gratuitamente, né? Você passa a ter também estruturas, né, de tecnologia que vão sendo montadas para poder gerir também nosso capital. São esses bancos, por exemplo, digitais. Isso vai, vamos dizer, democratizando a forma de investir. Se antes eu tinha que ir até um banco pessoalmente, levar documentos físicos, por exemplo, para poder abrir uma conta, você hoje, através aí de um aplicativo de internet, você abre uma conta ali em poucos minutos, já pode transferir o dinheiro e dali você já pode... os próprios bancos hoje em dia, né, as plataformas, elas já te dão algumas opções ali do que fazer com aquele capital e você já pode automaticamente ter mais facilidade para poder
investir. E é um público mais jovem que utiliza, porque a gente tem uma certa desconfiança, né? Sim. De plataformas digitais, talvez até o público mais velho tenha isso, o jovem não. Mas vocês percebem isso? Sim, sem dúvida. Mudar, né, implica na gente ter que sair, ter que tomar uma iniciativa, né? Claro que isso é muito pessoal, cada pessoa tem maior ou menor facilidade com essas novas tecnologias, mas eu diria que isso não é uma questão de idade, é mais a questão realmente de disponibilidade, da pessoa querer conhecer. Você nunca vai desejar aquilo que você não conhece, né? Então, pode ser que uma pessoa que seja mais, vamos dizer, que tenha um costume mais arraigado, Conservadora, né? Não digo nem conservador, porque ser conservador é simplesmente ter um perfil de investimento. Uhum. Né? Eu posso ter um perfil arrojado, porém ser tradicional no que diz respeito a qual entidade financeira que guardará meu dinheiro. Uhum. Né? Por exemplo, eu posso ficar num banco tradicional. Né? Agora, eu posso ser conservador também, ter, sei lá, 70 anos de idade, 75 anos de idade, como eu tenho clientes, inclusive, que se sentem muito à vontade de estar em uma plataforma de investimento que não está linkada a um banco tradicional. Uhum. Então, talvez as pessoas mais jovens, justamente por já terem mais familiaridade com instrumentos vamos dizer, de tecnologia, né, aplicativos, a própria internet, tenham talvez um pouco mais de facilidade. Mas eu diria que isso vale para qualquer idade. E qual dica que você dá para ter segurança nisso, para a pessoa não, de repente, não cair num golpe? Acho que primeiro, né, a gente precisa sempre duvidar das promessas de ganho fácil no mercado. Infelizmente, talvez de todos os dias a gente veja algum exemplo, né, alguma reportagem que mostra que alguém caiu em algum golpe. A tecnologia ela facilita o ato de investir, facilita o acesso à informação, mas também facilita a atuação de pessoas inescrupulosas dentro e fora do mercado de investimentos. Então, acho que a primeira questão a gente considerar, o que estão me oferecendo? Estou vendo aqui uma propaganda, sei lá, de se eu investir em alguma coisa, eu vou ficar rico da noite para o dia. Tem fundamento isso? Então, a primeira coisa é saber qual é vamos dizer assim, a fonte de onde que eu estou tirando essa informação. Segundo, é tão fácil hoje em dia a gente procurar informação no que diz respeito à regularidade, à credibilidade de instituições, né? De onde que elas vêm, há quanto tempo elas existem, quem são esses profissionais que trabalham ali. Né? Eu posso lá visitar, eu posso olhar no olho da pessoa, ou não tem um atendimento. Então, enfim, se cercar de cuidados básicos, mas, sobretudo, não acreditar no conto do dinheiro fácil, porque isso, de fato, só existe para quem está vendendo sonhos, e não é isso que é a realidade. Uhum. Uma preocupação comum, Kikina, que eu vejo as pessoas que às vezes me procuram, é saber o quanto eu vou investir em alguma coisa, o quanto que isso vai render para mim no dia a dia. Às vezes as pessoas buscam uma rentabilidade, querem, claro, né, natural, as pessoas poupam, né, guardam dinheiro, querem que aquele capital se multiplique para poder fazer alguma coisa, né, ou simplesmente porque querem se aposentar, querem ter uma reserva financeira, querem ter uma reserva de emergência. Isso é o comum, né? Mas as pessoas sempre querem saber, mas quanto que vai render? Eu quero que renda X, eu quero que renda Y, né? E a gente sempre apresenta assim, uma ideia básica que ela serve para qualquer tipo de investimento, dentro e fora do mercado financeiro. Basicamente, a gente tem que equilibrar 3 fatores na hora que a gente vai montar um portfólio de investimentos, ou simplesmente investir em alguma coisa. O primeiro fator é qual é a segurança que eu quero que esse meu capital esteja, vamos dizer assim, alocado. Né? Eu vou pôr o dinheiro lá, qual a segurança que eu tenho nesse investimento? Em outras palavras, qual o risco que eu estou me submetendo? Outro fator é
a liquidez, no sentido de que quanto tempo o dinheiro que eu investi naquele ativo, né, ele volta para o meu bolso em formato de dinheiro. Vou tirar R$1.000 do bolso, vou colocar lá, ele vai render e ele vai voltar R$1.000 mais quanto? Que é justamente a rentabilidade. Qual é a rentabilidade? Que é outro fator que a gente busca, né? Eu tenho que equilibrar basicamente esses 3 fatores. Então, o ideal é que nós tivéssemos sempre o menor risco, a maior liquidez e a maior rentabilidade. Só que não é possível ter tudo ao mesmo tempo. Então, eu preciso fazer o quê? Um ajuste onde eu equilibre, de fato, qual é o risco que eu estou disposto a correr com o tempo que o dinheiro vai demorar para voltar para mim, e aí sim pensar em qual a rentabilidade que vai ser proporcional a isso. O que não dá é muitas vezes, né, eu desejar ter o máximo de rentabilidade, né, sem dar, digamos assim, a minha contrapartida para o mercado, que ela está normalmente vinculada ao risco que eu topo correr com a liquidez, né, com o prazo que eu abro mão daquele capital. Então, enfim, eu vejo que há uma necessidade sempre de se fazer um ajuste de expectativas dentro do mercado. Isso vale, por exemplo, para um imóvel, por exemplo. Né? Quero investir em imóveis. É um bom investimento? Sim, pode ser, né? Pode ser um bom investimento. Ele tem alguma rentabilidade? Sim, tem rentabilidade. Ele tem segurança? Sim, normalmente tem segurança. Né? Comprei um apartamento, na pior das hipóteses, eu vou morar naquele apartamento. Né? Eu vou alugar, vou trazer algum tipo de rendimento dele. Agora, em compensação, eu tenho liquidez? Eu consigo vender esse apartamento na hora que eu desejo e eu estalo o dedo, ele já vendeu? Não, às vezes eu posso demorar meses para conseguir fechar uma operação dessa. Ela é muito mais complexa. Em compensação, eu posso comprar uma ação de uma determinada empresa, por exemplo? Posso. Né? Chego lá no mercado, né? Pode ser lá na minha casa, no home broker da minha corretora, coloco lá qual é a ação que eu quero comprar, aperto o botão, está comprado. Eu tenho liquidez? Esse dinheiro volta para mim na hora que eu quiser? Normalmente sim. Muitas ações são tão líquidas que você apertou o botão, ela já está vendida. Né? Tenho rentabilidade? Muitas vezes, alta rentabilidade. Né? Em compensação, qual é o risco que eu estou me submetendo? Pode ser que de uma hora para outra apareça uma notícia, eu comprei uma ação hoje e semana que vem ela pode estar com, enfim, impactada com alguma notícia que aconteceu. Né? E isso me fazer perder dinheiro. Então, enfim, eu tenho que estar o tempo inteiro equilibrando essas variáveis. Né? Isso eu acho que é o ponto de partida para a gente poder fazer qualquer investimento. Esse conhecimento jurídico, né, pela sua formação, né, na área do direito, ele te ajuda também nessa área como assessor de investimentos? Kikina, eu sou um grande entusiasta do direito, sempre fui. Eu acho que todo mundo deveria ter, assim como a educação financeira, todo mundo deveria ter algum tipo de educação jurídica. Por quê? O direito, basicamente, é nosso escudo, né? Contra qualquer tipo de ingerência que nós podemos sofrer, seja em relação ao Estado, né? O Estado que eu digo, o Estado como um todo, seja em relação nas nossas circunstâncias particulares também. Né? Numa relação de consumo, por exemplo, né? Quais são os meus direitos, na relação locatícia, o que o meu senhorio pode me exigir ali no contrato de aluguel, enfim, vou fazer uma viagem, o que eu posso e o que eu não posso exigir. Então, eu acredito assim, que o direito é uma das grandes matrizes, vamos dizer assim, de conhecimento que operam a favor, né, da sociedade. Então, não seria diferente dentro do mercado financeiro. Eu acho que o direito ele traz um conhecimento muito amplo, seja para a gente compreender como as instituições podem e o que elas não podem também fazer dentro do mercado financeiro, de modo a impactar ou não impactar as carteiras, por exemplo.
como também podem facilitar um exame de um caso concreto, que uma pessoa chegue pensando vamos dizer, administrar um patrimônio do ponto de vista financeiro, mas cuja administração está linkada a questões jurídicas. Um caso muito comum, por exemplo, são questões sucessórias. Seja a sucessão feita em vida, por exemplo, de uma família que pode ter uma empresa que chega um momento em que os fundadores, por exemplo, querem passar a administração para os seus sucessores naturais, né? Querem criar a atmosfera necessária, né? Os instrumentos necessários para poder serem sucedidos na administração propriamente, por exemplo, daquele grupo, seja também na sucessão causada pela morte, que é a natural. Então, é algo que dialoga ali frequentemente no meu dia a dia e, assim, eu fico extremamente, vamos dizer assim, à vontade, que eu acho que uma coisa ajuda bastante a outra, porque não adianta, às vezes, né, a gente pensar em uma carteira de investimentos, por exemplo, que renda muito, mas que seja desprotegida do ponto de vista jurídico, que não tenha eficácia tributária, por exemplo, no momento de uma sucessão. E isso eu vou buscar onde? De um lado eu estou trabalhando no mercado financeiro, do outro lado eu estou buscando aquele instrumento jurídico que tenha a capacidade de atender e de equilibrar, né, essas necessidades e esses interesses.